Muitos precisam ouvir, às vezes outros também não gostariam de ouvir, mas é uma palavra necessária para todos nós. Esta palavra ela vem falar sobre a brevidade da vida. Aleluia. A palavra do Senhor, ela tem muitas e muitas passagens que falam sobre a brevidade da vida do homem, da mulher, dos seres humanos. Tem uma passagem ali que eu quero ler com os irmãos, que Jesus, ele falou aos discípulos e ele deixou essa passagem para que nós pudéssemos assim ver e olhar, para a nossa vida, olhar para os caminhos que nós seguimos, olhar para como nós andamos, olhar para a direção que nós estamos indo. Então Jesus vai nos dizer ali em Mateus capítulo 6, do 19 ao 20. Glória a Deus. Então o que o Senhor vai dizer ali? Quero ler com os irmãos esta palavra. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, 6 ao 19, 20. Assim diz a palavra do Senhor: não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e as ferrugem corroem, e onde o ladrão escavam e roubam. Mas ajuntem tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela faz para nesta noite esta reflexão, para que nós possamos entender, sobre a brevidade dessa vida. O que vale a pena nós estarmos dando prioridade nossa, essa vida. Porque a Bíblia vai dizer que em vários versículos e capítulos e salmos, como diz o 144 ali, Salmo 144, 4, glória a Deus, que a vida do homem é como um sopro. Sabe, um sopro é uma coisa bem breve. Outros salmos nós vamos ler também, no Salmo 89, 47. Quero ler ali com os irmãos. Esse eu faço. Esse estamos lendo, glória a Deus. Salmo 144, glória a Deus. Não, Salmo 70 e... Salmo 89, 47, 48. 89, temos. Glória a Deus. 89, 47, 48. Lembra-te de como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos do homem? E quem pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Então nós vimos o salmista aqui falando sobre a brevidade da vida, porque ele está falando ao Senhor
porque exaltando o nome do Senhor, as promessas de Deus, que é grande, está exaltando o nome do Senhor, o salmista, e aqui ele está falando sobre a brevidade da vida do homem. E mais aqui também, é só para depois eu começar a falar algumas coisas que Deus mandar. Tá? Por enquanto, eu quero ler alguns salmos aqui. Eu quero ler agora o Salmo 78, 29 e 35. Está próximo também aqui. 78, tá? 78, é a palavra do Senhor. 78, 29 a 35. Glória a Deus. 29. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite, e ainda tinham o alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus. Entre os seus mais robustos, semeou a morte, e prostrou o jovem de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso, ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler mais o 35. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Aleluia. Comenta alguma coisa sobre esta passagem. Porque Deus está mostrando aqui, esta passagem, que o homem, o ser humano, poderia viver muito mais. Mas por que a brevidade da vida? É por causa das quebras de aliança, do pecado, da desobediência a Deus, que o homem ele fazia aliança com Deus, Deus fazia aliança com ele, havia uma aliança, havia realmente algo que eles se propuseram a fazer, mas eles não faziam. Então havia sempre uma desobediência a Deus. Então essa passagem fala do povo de Israel, do povo de Deus. E quando a palavra do Senhor, ela fala assim sobre a passagem de quando Moisés tirou o povo do Egito e atravessou o deserto. E Deus alimentou o povo, deu tudo que eles precisavam. Mas aqui está dizendo que o povo não ouviu a voz de Deus e o povo se revoltou contra Deus até, murmuraram contra o Senhor. Então o Senhor está dizendo aqui que tudo Deus dava para o homem e continua fazendo. Deus tudo Ele dá para nós. Mas aqui o Senhor fala que Deus se irou, vem a ira de Deus, porque a ira de Deus vem sobre toda a desobediência, né? A palavra de Deus. Por que desobediência? Porque Deus quer criar um povo sábio, um povo forte, um povo temente, um povo que respeita um outro, um povo que ajuda um outro, um povo que tem amor um pelo outro. Mas só que não é isso que acontece, porque o ser humano ele sempre se rebela contra Deus, e por causa dessa rebeldia, aqui o Senhor fala, aqui, por isso, no versículo 36, por isso ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Mas eu digo para os irmãos, que por mais que
que os dias sejam longos, vai passar. Se você veja bem que a Bíblia fala do homem que mais viveu na terra, que foi Matusalém, quase 1000 anos. Passou. Então nessa terra, tudo passa. Se a pessoa viver 1 ano, passa. Se viver 10, passa. Tem criança que nasce, Deus já leva. Então, se viver 100 anos, também passa. Dizer que nós humanos, aqui seres humanos, Deus criou, nós queremos viver bastante. Quanto mais nós puder viver, é melhor. Nós queremos isso, né? Porque Deus nos criou com a mente, sim, a nossa mente, ela é natural e ilimitada, mas nós temos a tendência de pensar nas coisas da terra. Tudo que está na terra nós gostamos. Tudo, porque Deus nos criou da terra. Nós fomos formados da terra, do pó da terra. Por isso que fala que nós vamos voltar do pó também. Mas Deus não criou nós para viver um tempo e morrer e sem não ter propósito. Porque há um propósito de Deus na vida do homem e da mulher. Mas Jesus está falando que essa brevidade da vida do homem, está dizendo que nós precisamos escolher um caminho melhor, que vai valer a pena nós investir. O investimento. O nosso investimento, ele tem que ser de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos que Ele vai nos dar e trazer para nós, para o nosso conhecimento, para a nossa prosperidade. O que vai fazer nós ser prósperos em Deus é nós conhecermos a Jesus, eu falo, quando você fala conhecer a Jesus, é conhecer a palavra dele. Ninguém vai conhecer Jesus se não conhecer a palavra dele. Você não conhece a Deus se você não conhecer a palavra dele. Então nós vamos entender e conhecer a Deus dessa forma. Então o Senhor fala assim, que a brevidade da vida, ela existe. Mas o Senhor fala para nós aproveitar essa brevidade da vida, para que nós possamos fazer algo para o nosso futuro, para termos um futuro brilhante, para nós termos um futuro maravilhoso. Isso que nós vamos fazer, acumular tesouro no céu. A pessoa pensa que ele vai viver para sempre. Às vezes está aqui na terra e pensa que não vai morrer mais. Então ele faz tudo quanto é tipo de coisas más, que não agrada a Deus. Ele faz maldade para o seu próximo, faz maldade um para com o outro. Ele acha que nunca vai morrer, ele acha que é eterno. Vai ter uma cobrança. A gente, quando é mais novo, assim, que é criança, né, a gente não pensa nessas coisas, né? A gente acha que não vai morrer nunca, né? Por isso que Deus fala que com o jovem está a força, né? A força está na vida do jovem. Ele não teme a nada, não tem medo para ele. Ele nem pensa que para ele vai morrer ou não, né? Ele vive perigosamente, né? Vamos for assim. Então eu pensava assim também, eu não me preocupava com isso, né? Então, mas agora, hoje, por quê? Porque se é novo, você fala, ainda tem 30, 40, 50 anos pela frente, né? 60, 70, né? A pessoa é novinha, né, irmão? Fala, ainda tem muito tempo pela frente.
E agora, irmão, eu olhando para trás agora, falo, nossa, agora eu estou com 60, né? Passando mais de 60. Então, Deus me deu tudo isso agora, de vida, né? E vai até quando Ele quiser. Mas vale a pena a gente fazer as coisas melhores, plantar as coisas melhores, porque a pessoa que pensa só nas coisas da terra, acumular tesouro na terra, ela pensa que tudo isso não vai acabar nunca. É que nem aquele homem que também a Escritura nos fala ali, né? Em Mateus, mas eu não me lembro onde está, capítulo 6 ou 7, não sei. Jesus fala que o homem, ele era um homem rico, e acumulava mantimento, mais mantimento, tesouro, mais tesouro, e falava, amanhã meu celeiro já está tudo cheio, vou construir outro, vou aumentar agora, vou fazer outro, porque assim a alma no futuro vai estar abastada. Ele pensou que ele ia viver muito tempo, mas o Senhor falou, você é um louco, seu louco, amanhã mesmo o Senhor vai requerer a tua alma. E o que você tem preparado para Deus? Então eu falo, o que você tem preparado para Deus? Você tem sido uma pessoa honesta? Você tem sido uma pessoa que ajuda o próximo? Você tem sido uma pessoa que pensa no seu próximo? Você tem sido uma pessoa que pratica o amor de Deus? Você tem sido uma pessoa que faz o melhor para Deus? Será que você é uma pessoa que vive odiando um, odiando o outro, não perdoa ninguém? Isso aí é os tesouros da terra. Aquela pessoa egoísta, né? Ela tem tanto que pode ajudar os mais necessitados, mas não ajuda, porque ela quer acumular tesouro. Jesus, misericórdia. Até a obra de Deus, que é muitas vezes necessitada, né, as pessoas, ela retém, ela segura, mas não ajuda, né? Na obra do Senhor, ela podia ajudar, porque a obra de Deus, ela precisa. Se essas pessoas poderosas, ricas, que tinham dinheiro, falaram, não, vou investir em ajudar a obra de Deus, não vão pensar, né, nos corruptos, porque tem corruptos para todo lado. Tem líderes religiosos corruptos, tem governos corruptos, tem no nosso meio da corrupção é grande, então tem em todo lugar, todo sentido, todo ambiente vai ter. Mas nós não podemos pensar nisso, nós temos que pensar em ajudar aquele que está precisando. Estão precisando? Vamos lá e ajuda. Então será que nós estamos plantando uma coisa hoje e não sabemos o dia de amanhã? A pessoa pensa que vai viver o resto da vida. Então, Senhor, a palavra de Deus fala que na terra você acumula as coisas, tudo vai acabar. As traças comem, quer dizer, tudo acaba, nada permanece. A pessoa vai acumulando, ele pensa que vai aproveitar aquilo lá, não vai aproveitar nada. Então, você vai praticando uma coisa aqui, praticando outra aqui, só pratica as coisas que não agrada a Deus, só pratica as coisas que é pecado, só pratica o pecado, a corrupção, né? Só pratica aquilo que vai fazer mal para ela mesma. Então o Senhor fala, isso aí, a pessoa vai morrer, o que ela tem preparado para o Senhor? Mas o que nós acumulamos, como o Senhor fala, acumulei tesouro no céu.
Porque tesouro no céu, ele é eterno. Aleluia. Dura para sempre. Verdade. Louvado seja o teu nome. E o que é isso? É nós estamos aqui servindo a Deus, estamos aqui agradecendo a Deus, estamos aqui orando pelos outros, estamos aqui, não só aqui, quando nós saímos daqui da igreja, aqui é um lugar de oração, um lugar de comunhão, um lugar que nós falamos com Deus, um lugar que nós se reunimos para adorar a Deus. Quando nós saímos daqui, no nosso dia a dia, nós vamos estar praticando todas as coisas que agradam a Deus. Nós queremos bênçãos, então vamos também fazer a vontade do Senhor. Se a pessoa quer bênção, precisa fazer a vontade do nosso Deus. Então na terra, tudo é perecível. É verdade. Tudo que nós fazemos aqui é perecível. E a palavra de Deus fala em várias, tem muitas passagens que falam que a vida do homem e da mulher, ela é como uma nuvem. É uma passagem que fala que é como uma nuvem, é como a sombra. Jó vai dizer, o próprio Jó também, ele vai dizer, lá no capítulo 12, porque ele é um homem sábio, um homem da época, o homem mais sábio que existia na época era Jó. Era rico, tinha tudo, né? E ele passou, ele foi provado, mas depois no final ele falou da brevidade da vida. Ele chegou a falar que ele até amaldiçoou o dia que ele nasceu, que ele podia ser um aborto. Então você veja que Jó, ele só depois que ele passou por toda aquela prova, que ele passou, as provas de Jó, foi a maior prova que nós já vimos na Bíblia, não tem maior do que a dele. Então todas as provas que ele passou, para depois ele entender e conhecer a Deus. Aí ele vai dizer assim que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar. Agora ele falou, agora eu vejo Deus. Então ele mostra que não adianta. Não adianta o homem viver a vida inteira, né, e sem conhecer a Deus. Ele precisa conhecer a Deus. Então Jó, ele era um homem temente a Deus, se desviava do mal, mas ele não conhecia. Precisava conhecer a Deus, ele tinha temor, ele temia, mas ele não conhecia. Ele conhecia só de ouvir falar. Então muitas vezes, também Jó, ele falou sobre a brevidade da vida. Então também é uma pessoa que nós vimos ali, que é um exemplo de fé. Ele perseverou. Então também nem sempre, né? Por isso que ele não amaldiçoou Deus, porque tudo que Deus permitiu nele foi para um crescimento, para ele entender que essa vida, né? Para ele entender que tudo nessa vida era um sopro, era uma passagem rápida, era como uma sombra que passa, é como uma nuvem que passa, né? É como o orvalho da manhã. Tem uma passagem bíblica que fala, é como o orvalho da manhã, que é rápido, ela dissipa. Então Jó entendeu que o importante, né, era o que acumulava o tesouro no céu, não na terra. Então ele passou a entender isso aí no final. E aí Deus abençoou ele muito mais ainda do que ele tinha. Glória a Deus. Então são essas as palavras que eu deixo, a brevidade do nosso dia, a brevidade da vida. Então Jesus diz para que no mundo não aproveita pouco, e são pouco tempo que nós temos na terra, nós não temos muito tempo. Uns têm mais, outros têm menos, então nós temos que aproveitar o pouco tempo
para poder buscar Deus, Aleluia. adorar a Deus e fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. E não deixar que o nosso coração fique endurecido, né? Para as verdades do Senhor. Se o Senhor fala, vamos fazer. Se Jesus, a palavra de Jesus, ela é a palavra da verdade. Então, se nós ouvirmos a palavra de Jesus e obedecermos, vai ser para o nosso bem. Porque Ele quer que nós conhecemos verdades para a nossa vida futura. O pensamento não é agora, é para o futuro. Tem a passagem que o Senhor fala assim, que o que Deus tem preparado para aqueles que temem a Deus, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que amam a Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Glória É a Deus. muito Aleluia. maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deixa a palavra nesta noite para nossos corações, em nome de Jesus. Amém.